Salve, salve, turma boa! Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Sururu Talks. Bem-vindos e bem-vindas, claro, aqui no canal do Sururu Talks. Meu nome é Chico Rosário e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que está por baixo de uma série de coisas que está acontecendo, coisas que estão acontecendo na economia, nas empresas. E eu comecei a pesquisar e estudar um pouquinho por conta de um fenômeno que eu até tenho postado aqui no Instagram sobre a queda das startups, né? Muitas grandes startups estão demitindo, né? Muitas outras estão realmente encolhendo de tamanho de forma muito rápida depois de receberem grandes aportes de capital nos últimos 5 anos. Então esse é um fenômeno, talvez esse seja a ponta do iceberg, né, de um fenômeno global e que está afetando a economia brasileira. Mas eu queria fazer primeiro um adendo, talvez um parênteses. Quando a gente fala no agregado da economia brasileira em particular, o que a gente está passando em grande medida, é fruto de uma desorganização provocada por uma série de ações políticas intencionais e os seus efeitos. Entenda como ação política aquele também que diz que não vai ter política. Quando você diz que, olha, não vou fazer política para a indústria, já é uma ação política, porque é tomada por uma decisão tomada por um governo ou por um governante. Não vou dar subsídio a setor X ou à economia como um todo. Já é uma ação política. Então, fazer ou não fazer, do ponto de vista de governo, são ações políticas. Dizer que não vai fazer também é uma escolha. Então, em virtude de escolhas complicadas nos últimos anos, a gente está vendo aí uma desorganização que o que eu vou falar agora se encaixa. O Brasil não está fora do mundo e o Brasil tem uma economia que funciona mais ou menos do mesmo jeito como o resto do mundo, né, em outros lugares. Então, também está incluindo, mas os extremos brasileiros que estamos vivendo nesse momento de desorganização econômica também é fruto, além do problema que eu vou falar do ciclo econômico, a gente tem problemas relacionados à desorganização da economia, de fato causado por ações ou a falta de ações no passado. Ações políticas, né? Ou a falta de ações políticas no passado. Pois é, feito esse parênteses, fechando aqui, vamos voltar a questão do fenômeno que está acontecendo e a questão das startups como a ponta do iceberg. Eu estudo desde o meu doutorado, finalizei o doutorado em 2008, eu venho estudando o fenômeno inovação e tem um autor que deu o início do estudo desse fenômeno, que é Joseph Schumpeter. É um economista austríaco, certo? Que, na verdade, construiu toda uma teoria para explicar a concorrência no sistema capitalista. E a partir desse estudo da concorrência, ele saiu com alguns conceitos importantíssimos que a gente usa até hoje e a gente usa às vezes sem saber. Por exemplo, o conceito de empreendedorismo. O empreendedor schumpeteriano é um empreendedor que a gente quer, certo? Não é um empreendedor, como estão falando na economia brasileira, que é o precário, quer dizer, o cara que perde o emprego, não tem muitas habilidades, qualificações e é jogado em trabalhar por conta própria para sobreviver. Esse empreendedor é um fenômeno da modernidade brasileiro, tem no mundo também, né? Mas é um cara, é uma pessoa que precisa de apoio, precisa de ajuda, sim, um empreendedor qualquer. Ocorre que muitos deles não estão dispostos a abrir mão de carteira assinada ou da segurança de um emprego formal. Estão na vida de empreendedor porque não tem alternativa.
porque falta emprego, certo? Então, o conceito de empreendedor jupiteriano é um conceito de empreendedor inovador, aquele que traz algo novo para o mercado, né? Ou aquele que incorpora algo novo que existe na sua empresa e consegue transformar a sua empresa, o seu ambiente, causar impacto na sociedade, com mais empregos, né? Com produtos de melhor qualidade, produtos ou serviços. Então, esse é o conceito de empreendedor jupiteriano. Outro conceito que ele trouxe foi o conceito de crédito, quer dizer, o sistema capitalista funciona fortemente, ele não trouxe o conceito de crédito, já existia, mas ele usou o crédito para explicar que o empreendedorismo só funciona, o empreendedorismo inovador só funciona se tiver um colchão de crédito muito bem estabelecido e crédito de longo prazo que aceite risco, coisa que no Brasil a gente não tem. Quando o empreendedor vai descontar uma duplicata no banco, paga 2,5%, 3% ao mês, hoje, em 2022, isso vai dar aí pelo menos 40% ao ano. Então, com essa taxa de 40% ao ano, o empreendedor fica praticamente inviabilizado de ter sucesso e crescimento, né? Quando você vai tomar crédito e o crédito é 40%, é um crédito caro, existe crédito do governo? Existe crédito do BNDES? Existe, mas como não tem política, esse crédito fica difícil do empreendedor absorver. Então, empreendedorismo, o crédito e, por último, o ciclo de negócio, que é isso que a gente vai tratar. Ciclo de negócio é o quê? O ciclo de negócio é a variação natural da economia, os ajustes que a economia naturalmente faz. Então, no ciclo de negócio, a gente tem o quê? Tem 4 fases, né? Uma fase de depressão, depois uma fase de retomada, uma fase de prosperidade e depois outra fase de recessão, de queda, né? Então, depressão, retomada, prosperidade e recessão. Então, depressão e recessão são o início e o fim do ciclo, né? A gente está vivendo um momento que não estava em nenhum manual da economia. Esse ciclo que a gente está vivendo começou, na verdade, a decair em 2008, né? Ele começou a desorganização das finanças mundiais, os governos baixaram juros, jogaram muito dinheiro para tentar, pela demanda, puxar os investimentos produtivos na oferta, com inovação, com mais fábrica. A China tomou o lugar de ser a fábrica do mundo, e isso, de certa forma, a China cresceu, tirou praticamente 600 milhões de pessoas da miséria nos últimos 40 anos. A classe média chinesa está em 450 milhões de pessoas, né? Praticamente 2 Brasis. A classe média, a classe que gasta, né? Eu estive na China, a gente vê nas ruas das grandes cidades, a gente não vê marca chinesa que consumimos tanto aqui no Brasil, a gente só vê lojas de marca, não vê esses produtos que a gente vê, a não ser Xiaomi, Huawei, aí você vê esses produtos de marca chinesa de qualidade, mas essas marcas que a gente compra, a famosa Xing Ling, isso daí não existe, né? Lá, não é natural, não é normal, por conta que a população está com dinheiro, boa parte da população, é certo que a China ainda tem aí pelo menos mais 400 milhões de pessoas para sair da pobreza. Mas enfim, a China conseguiu construir o seu parque industrial e tornou-se a fábrica do mundo, segurando em termos a inflação, desse período de 2008 para cá, o governo colocando dinheiro, segurou a inflação, né? Os aumentos de demanda, a China respondia, mas aí veio a pandemia e a desorganização das cadeias produtivas globais, né? De insumos, por exemplo. Hoje a gente está vivendo uma crise dos chips, porque todas as fábricas de chips estão na Ásia, Taiwan, Coreia e China. China ainda não está com chip sofisticado, mas tem muita coisa. E nem os Estados Unidos conseguem articular, que os Estados Unidos têm a Intel, né? Tem 2, né? A Intel e a AMD,
que faz chip, mas essas fábricas estão na Ásia. Nem nos Estados Unidos conseguem estabelecer uma política de subsídios, o país liberal, política de subsídio, política industrial, não consegue se articular para colocar uma indústria de chip e depender menos da Ásia. Essa é a grande disputa que a gente está vivendo hoje, inclusive levando para o lado geopolítico, né? Que aí fica para outro vídeo. Eu não sou cientista político, mas a gente, como economista, termina dando os pitacos. Enfim, então a China, a partir de 2008, segurou um pouco essa inflação, porque o crescimento da demanda mundial a China absorveu em termos de produção. Na pandemia isso desorganizou e agora os países vão ter que repensar nas suas políticas industriais, né? As suas políticas de incentivo, de reorganização industrial para que dê conta dos vazios, dos gaps que a pandemia deixou em muitas cadeias de produção, né? Então, para você comprar qualquer coisa, comprar seu celular, vem peça do mundo inteiro, mesmo que seja montada em Campinas, na fábrica chinesa da Foxconn, por exemplo, né? Que é a fabricante da Apple. Então, você tem em Campinas uma fábrica da Campinas, São Paulo, uma fábrica da Foxconn que recebe peça do mundo inteiro para montar. Então, o Apple, ocorre que esse recebimento de peça quebrou a cadeia, né, de produção. Os chips que vêm dos automóveis quebrou também, então tem produção, várias vezes está sendo anunciado aí que as fábricas estão, as montadoras suspendendo a produção por conta de não ter chip. Enfim, então esse ciclo que vinha caindo em depressão, mas foi seguro, aí agora, depois da pandemia, está de novo entrando em depressão, e numa depressão forte, porque existe uma inflação de custos fortíssima no mundo inteiro, e no Brasil pior ainda, e a gente está vendo que os países estão recompondo as suas bases industriais, e nessa recomposição precisa de investimento, a mão de obra vai subir de preço, e obviamente isso vai impactar no preço final dos produtos, e provavelmente muitos especialistas, inclusive do Banco Mundial, já estão apontando que a época de inflação alta, né, vai perdurar aí por um período até que se tenha de novo uma retomada. Nesse período de retomada, porque tudo vai ser consumido, os preços vão ser pressionados, e até chegar à prosperidade novamente, onde as escalas de produção já foram recompostas em diversos países, aí você não vai ter sossego, os bancos centrais não vão ter sossego para controlar a inflação. Então esse é o ciclo econômico, né? E o que é que as startups têm a ver com isso? Está no meio desse ciclo. As startups cresceram numa visão bem na noção de que tinha dinheiro farto, né? Pós 2008, e agora na pandemia cresceram também em virtude da necessidade de soluções digitais. Mas agora, com a redução da demanda, não tem jeito. Oferta e demanda, a economia real, a economia financeira, o mercado de capitais é importante para dar sustentação ao crédito. Está lembrado do crédito do Schumpeter? Esse mercado de capitais que é o motor do crédito institucionalizado, organizado, para receber dinheiro das famílias, quem quer investir no mercado de capitais, e aí repassar para as empresas inovadoras. Muito bem. Só que o nosso mercado de capitais brasileiro é muito especulativo, porque nós temos uma incerteza econômica crônica aí, e ultimamente tem se agravado isso, né? E é muito especulativo. Então esse dinheiro que entra no mercado financeiro, nos fundos de investimento, que a gente ouve falar tanto, né, das nossas aposentadorias, eles vão para o Tesouro Direto, vão para bancar a dívida do governo, porque o governo aumenta muito o juro, e não vai para as empresas, diferente do resto do mundo. Então tem muito pouca empresa na Bolsa de Valores brasileira, 300 e poucas empresas. Só em uma bolsa americana tem mais de 2.000, 2.600, 2.800. Só para vocês terem ideia. Então, esse mercado de capitais, que é o crédito que vai para as empresas, mingou, né? Mesmo o mercado de capital de risco. Todo mundo com medo, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. É muito incerto a economia mundial, o brasileiro mais ainda. Então, as startups foram pegas nesse meio, em pleno crescimento, pós-pandemia, mas ao mesmo tempo foram pegas de surpresa.
Enfim, o que é que eu quero chegar com tudo isso? Falar o seguinte: precisamos, de fato, de políticas industriais sérias no Brasil. Eu sou dessa aposta. Muitos falam que política industrial é dar dinheiro para rico. Não é. Se fosse assim, a Ásia e alguns países da Europa não faziam, e próprios Estados Unidos. Outra questão importante é que esse discurso de dar dinheiro para rico, deixar o mercado resolver, está cobrindo algum lado, né, da população, está cobrindo bem, com juros altos, ganhando dinheiro, né? Então esse pessoal está bem, então eles não querem que parte desse dinheiro vá para subsidiar você, empresário inovador que queira crescer, certo? Vai para subsidiar a dívida pública, né, com juros crescendo. Não, tá pouco juro, não, dívida, a questão fiscal, não, olha, só a pandemia, se a gente juntar a pandemia e essas benesses que estão saindo no último ano, de 2021, 2022, está quase 1 trilhão, e o Brasil não quebrou. Se tivesse de quebrar, tinha quebrado agora. Quase 1 trilhão de gasto extra, além de todo o funcionamento da máquina pública. E ainda assim não quebrou. Então, onde é que está o problema fiscal? Então, são essas questões que a gente tem que refletir nesse momento. E a ideia de política industrial é fundamental. E política de industrial, hoje moderna, tem que ter a visão do empreendedor, né, a pequena empresa, apoia a pequena empresa inovadora e absorção de tecnologia, ou mesmo desenvolvimento de tecnologia, talvez principalmente desenvolvimento de tecnologia local, barata, com acesso a essa população, como, por exemplo, as vacinas, como, por exemplo, todo apoio à saúde, apoio à educação. Tudo isso precisa de tecnologia, segurança, tudo isso precisa de tecnologia, e a gente pode dar conta disso com as conexões internacionais, com o nosso sistema de educação e pesquisa no público. Mas tem que ter política pública, ação pública responsável, não o que a gente está vendo agora. É isso aí, espero que não tenha me alongado e passado o recado para vocês. Valeu, até a próxima!